Olá, pessoal. Estamos aqui de volta, professor Gleidson Correia, com a disciplina de matemática. Nós vamos dar prosseguimento à nossa revisão, dando uma olhada na árvore de possibilidades. Lembrando que a análise combinatória é um ramo da matemática que vai se ocupar de estudar todas as possibilidades dentro de um evento. Nós vimos hoje mais cedo, no exemplo do café da manhã, que intuitivamente a gente começa a fazer, né, as combinações ali, escolhendo o café, a maçã, um tipo de biscoito, e a gente vai montando os cardápios, né, naquele exemplo que foi dado. Porém, se a gente aumentasse muito o número de itens, ficaria bem difícil fazer de cabeça, a gente acabaria se perdendo, né, nesses arranjos, nessas combinações, e é justamente por isso que a árvore de possibilidades vai fornecer para a gente uma ferramenta que a gente consegue organizar melhor, tá? Então, no nosso exemplo, o professor Gleidson quer montar o seu café da manhã. Para fazer isso, ele dispõe de café, iogurte, suco, uva, maçã, biscoito doce e biscoito creme cake. De quantas formas distintas ele pode montar o seu café da manhã ao escolher um líquido, uma fruta e um tipo de biscoito? Então a gente vai agora resolver o mesmo problema do vídeo anterior utilizando essa árvore de possibilidades. Então prestem bastante atenção, a gente já viu isso em sala de aula, é apenas uma revisão para que vocês possam fazer a atividade dessa semana que eu vou estar postando mais tarde, tá bom? Então vamos lá, como construir a nossa árvore de possibilidades? O primeiro passo é atribuir uma letra, um número, um símbolo para identificar cada item. Então não esqueçam disso, pessoal, para a gente não ficar escrevendo por extenso os nomes, que fica cansativo e também embola bastante, a gente substitui cada coisa, cada item que a gente for trabalhar, por um símbolo, por uma letra, fica mais fácil. Mas você precisa identificar isso, é a primeira coisa que vocês precisam fazer, tá? Então, por exemplo, eu vou usar letra C para café, letra S para o suco, letra I para o iogurte, letra U para uva, M para maçã, biscoito doce, letra D, e creme cake, letra K. Então perceba que eu não vou chegar diretamente já colocando essas letras, porque se eu fizer isso, como é que eu vou identificar o que cada letra significa, tá? Então, por isso é importante, ó, eu estou escrevendo o item, dentro do parênteses eu coloco qual é a letra que eu vou utilizar. Poderia ser um número, um outro símbolo qualquer, mas você precisa identificar o que é cada coisa, tá? O segundo passo é construir a nossa árvore seguindo a ordem das decisões. E aí eu volto a lembrar vocês, sempre se começa pela decisão que seja mais difícil ou mais restritiva. Se não tiver nenhuma decisão restritiva, nenhuma decisão difícil, então você pode começar pela decisão seguindo o que o problema, né, está informando. Então vamos lá. Pelo nosso problema, o primeiro passo, né, a primeira decisão é escolher o líquido. E aí quais são as opções que a gente tem de líquido? Então, ó, eu tenho café, que eu usei letra C, o suco ou o iogurte. E aí percebam que eu coloquei um marcador, né, uma bolinha ao lado de cada letra, porque aí eu estou identificando que é o início da minha árvore, tá? Então, eu vou listar todas as possibilidades que eu tenho nessa primeira escolha. E cada uma dessas possibilidades é o início da minha árvore, tá? Então, coloquei as três: café, suco ou iogurte. Um embaixo do outro, lembrando de dar o espaço para a árvore de vocês não ficar muito embolada. E aí eu vou para a minha segunda decisão, que é escolher qual é a fruta. E aí o que é que eu tenho que pensar? No meu problema, não tenho restrição. Então, independente do líquido que eu escolhi, eu posso escolher qualquer uma das frutas disponíveis. Como eu tenho duas frutas, que é uva e maçã, então, de cada um dos líquidos, eu tenho que puxar
2 ramos da minha árvore, certo? Porque eu tenho que colocar as duas possibilidades existentes. Então, vejam aí, ó, que de cada líquido eu puxei 2 ramos, tá? E agora eu vou preencher quais são as opções de fruta. Então, ó, uva, maçã, uva, maçã, uva, maçã. E aí eu completei o meu segundo, né, passo na construção da árvore, que foi a minha segunda decisão. Feito isso, eu vou para a minha terceira escolha, que é a escolha do biscoito. Lembrando que eu tenho biscoito doce e biscoito creme caqui. Como não existe restrição, então de cada fruta eu vou ter que puxar 2 ramos para chegar na minha terceira escolha, porque eu não tenho restrição. Então, independente da bebida que eu escolhi, independente da fruta que eu escolhi, eu posso pegar qualquer um dos 2 biscoitos disponíveis, tá? Então, por que eu estou puxando 2? Porque agora eu tenho 2 biscoitos. Se eu tivesse 3, puxaria 3. Se só tivesse 1, puxaria 1, tá? Então, vai depender de quantos você tem disponível. Então, vejam aí, puxei 2 ramos de cada uma das frutas. E agora eu vou preencher com o D de doce e o K que eu utilizei para o creme caqui, tá? Então, olha lá o preenchimento, DK, 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 e assim sucessivamente. E aí eu finalizei minha árvore, né? Perceba que tá tudo arrumadinho, as setinhas no lugar. Porque, gente, isso aí é uma forma de vocês se organizarem. Então, se vocês fizerem tudo embolado, não vai adiantar nada. Então, não economize papel, coloque espalhado mesmo para ficar tudo arrumadinho, tudo bonitinho, tá? O quarto passo é você listar e contar quantas possibilidades você encontrou. Então lembra que a árvore ela é muito útil quando na pergunta vem quais são as possibilidades. Lembra porque quando eu digo quais, você tem que dizer quais são, descrever, né? Então não dá para calcular direto, então você precisa listar. E aí para listar, você vai seguir os ramos da árvore, partindo do início até chegar ao final. Então vamos lá, ó. O primeiro vai ser, ó, café, uva e biscoito doce. Depois café, uva, biscoito creme caqui. Aí seguindo, café, maçã e biscoito doce. Café, maçã, biscoito creme caqui. Depois partimos para o suco. Suco, uva, biscoito doce. Suco, uva, biscoito creme caqui. Suco, maçã, biscoito doce. Suco, maçã, biscoito creme caqui. E agora com iogurte. Iogurte, uva, biscoito doce. Iogurte, uva, biscoito creme caqui. Iogurte, maçã, biscoito doce. Iogurte, maçã, biscoito creme caqui. Então perceba que eu listei todas as sequências, seguindo todas as linhas, né? As linhas azuis, se você seguir da primeira até a última letra, você vai listar todas as possibilidades que existem para a gente formar esse cardápio de café da manhã. E aí, se tiver perguntando além de quais, que é essa listagem, quantas são as possibilidades, eu preciso contar. Então, vou contar aqui, né, a minha lista, e aí eu vou ver que temos 12 possibilidades de montar esse café da manhã se eu escolher um líquido, uma fruta e um biscoito dentro dessas possibilidades que foram dadas, tá certo? Então, se tiverem alguma dúvida, podem perguntar aí logo abaixo do vídeo, dentro do Google Sala de Aula, ou podem mandar pelo grupo do WhatsApp ou pelo e-mail do Enova, tá bom? Bons estudos, daqui a pouco vou estar postando um vídeo sobre a tabela de dupla entrada e logo em seguida a atividade dessa semana, tá bom? Um abraço a todos, bom dia.